Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 30 de março, do Opinião Litoral. No primeiro bloco a gente vai conversar com o Fabrício Brito, que tem uma atividade interessante e muito interessante, especialmente para a nossa região, que é uma região portuária, que é a de formação de jovens tripulantes. Ele tem o projeto Tripulantes do Futuro e tem um currículo que a gente vai conversar com ele de formação do número grande de jovens nessa área. Ele mesmo tem experiência de mais de 20 anos como tripulante. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, muito obrigado. É muito legal estar aqui falando com você sobre isso. Te admiro bastante, obrigado. Importante falar isso. E é isso, a gente vem desenvolvendo já um trabalho bastante forte na região, na formação de tripulantes para navios de cruzeiros. Hoje o mercado de navios de cruzeiros passa por um colapso, a nossa indústria não tem mão de obra suficiente, a cada ano são navios mais modernos, mais tecnológicos, com maiores capacidades de hóspedes, logo precisa de mais tripulantes para atender com excelência esses hóspedes. E no mundo inteiro está faltando gente para trabalhar. E aí isso vem ao encontro do que a gente se propõe enquanto projeto social, de formar essas pessoas, sobretudo pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social, para que elas também possam ter acesso a essas oportunidades de viajar o mundo, ganhar em dólar, conhecer novas culturas, falar novos idiomas e quando voltar para a terra firme, voltar um cidadão do mundo, voltar com um currículo bacana para se apresentar a uma empresa e quem sabe conseguir um bom trabalho aqui em terra firme. O colapso que você diz é um colapso de mão de obra? É um colapso de... Não é de passageiros. Passageiro tem sobrando. Passageiros tem sobrando. É um colapso de mão de obra. O que acontece? As companhias programaram novas embarcações, as companhias... Cada vez maiores, né? Cada vez maiores, porque agora a galera quer andar no navio, mas quer tobogã, quer elevador panorâmico. Então, as companhias estão se rendendo também, né, a questão da hospitalidade, dos atrativos que um navio de cruzeiro precisa ter para que ele possa ter aí sucesso, né, nas suas temporadas, nos seus destinos. O Brasil é um destino bastante desejado pelas armadoras, ainda com todos os problemas que a gente tem com os nossos portos, estrutura, taxas e tudo mais, mas é inegável as nossas qualidades como povo, né, como paraíso que somos. Então, o nosso governo também, em 2006, exigiu que as companhias que viessem para o Brasil, em contrapartida da receita que ganhavam aqui, contratassem 25% de tripulantes brasileiros naquela época. O governo anterior reduziu... Isso foi em 2006. O governo anterior deu uma reduzida nessa taxa, passou a ser 15% nos últimos 4 anos. Há aí uma esperança de que essa taxa volte aí aos 25% agora, mas isso é muito bacana. Mesmo porque o presidente de 2006 era o mesmo de agora, né? Isso mesmo. E aí, isso é muito bacana porque, de certa forma, Paulo, as empresas estão vindo fazer receita aqui no Brasil e, pô, legal, bacana, mas dá emprego também para nossa galera, né? A juventude precisa disso. E aí, quando eu falo juventude, é o espírito da juventude. Porque hoje, por exemplo, no nosso projeto, uma pessoa entre 18 e 45 anos pode fazer o curso, se qualificar. 46 já era. Não, também pode embarcar com 46 anos. A Camila ainda pode. Camila, você se interessou pela conversa do Fabrício Queiroz, da formação de tripulantes? Não. Boa tarde a todos. Me interessei muito, porque isso que a gente que estava sendo dito, de formar cidadãos para o mundo, eu acho que é essencial nos dias de hoje. Não adianta a gente formar aquele cidadão que vai ficar fechado numa caixinha. Não é isso, o mundo hoje é globalizado, a gente precisa de pessoas para o mundo. E um dos meus princípios de vida, uma das coisas que eu acho mais interessantes hoje em dia, é a gente conhecer línguas, conhecer culturas, conhecer lugares diferentes. O mundo não é isso aqui que a gente está acostumado. O mundo não é Santos, o mundo não é São Paulo, não é o Rio de Janeiro. A gente tem culturas incríveis
que às vezes a gente se identifica muito mais do que a nossa cultura brasileira. Então, eu acho que é um programa excelente, maravilhoso, e você se profissionaliza, o que é muito importante hoje. Hoje, a gente brinca, só ter um currículo, o que significa? É o básico. Fala mais de uma língua, é o básico. Mas e o resto? E a experiência do mundo? Você só ganha estando no mundo. Agora, Fabrício, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é a possibilidade de estudo para pessoas em situação de vulnerabilidade, que essa é uma das grandes questões do Brasil. Não só de estudo, mas de pagar uma moradia, por exemplo. Como é que a gente resolve isso? Como é que uma pessoa vulnerável pode fazer esse curso, que hoje é EAD, é ensino à distância, não é? Isso. Foi legal você falar nesse assunto, porque esse projeto, né, o conceito dos jovens tripulantes, ele nasce em 2008 na Prefeitura de São Vicente para qualificar jovens também em situação de vulnerabilidade, né? A Prefeitura... Mas aí era físico. Era físico. Mas hoje, como todo mundo tem acesso, ou a juventude, a maior parte das pessoas tem acesso à tecnologia, ao telefone, ao computador, eles terão acesso lá aos vários módulos, bar, governança, restaurante, a gente tem alguns módulos de orientação psicológica, vocacional, formatação de currículo, inglês. Rudimentos do inglês. Isso, é um inglês mais direcionado para adultos atividade. E para hotelaria. Então tem um inglês específico para cozinha, um inglês específico para governança. Então é focado também naquilo que aquele jovem está indo buscar. Porque se ele ficar ali no verbo to be todos os anos, toda hora, ele não vai querer mais. Agora, aí tem uma montagem de uma espécie de uma grade curricular, né? Ela foi montada a partir da necessidade, da sua experiência. Você percebeu que a pessoa que vai trabalhar como tripulante no cruzeiro precisa desses conhecimentos? Isso, eu sempre falo que a criação dessa metodologia se deu com base nos perrengues que eu passei. Foi muito perrengue, não? Foi muito perrengue. Não é um trabalho fácil, Paulo. Não é para todo mundo o trampo no navio. É por isso que existe a qualificação. Para de repente chegar lá no final da qualificação e o cara falar assim, bom, muito legal, aprendi muito sobre hotelaria, sobre hospitalidade, mas eu vou ficar em terra por enquanto. Vou tentar trabalhar num hotel, num restaurante, numa pousada. Vou ver de fato se eu quero esse mundo da hotelaria e aí se eu me sentir seguro, eu vou para o navio. Camila, será que a saudade está no meio desses perrengues aí que ele passou ou não? Certamente, Paulo, com certeza. Mas, mais uma vez, hoje a gente tem milhões de meios de comunicação. Eu tô aqui em São Paulo e eu me sinto sentada aí do lado de vocês, batendo papo. Então, eu acho que hoje a tecnologia ajuda a minimizar algum desses perrengues. E a saudade a gente vai matando dessa maneira. Mas o benefício do que você está aprendendo é muito maior. Então, a gente mata a saudade via tecnologia e aprende muito na prática. Você falou uma outra coisa interessante, que é a observação que você tem das condições de portos brasileiros em relação a portos europeus, asiáticos, até africanos, né? Ou da América do Norte também, da Austrália, né? O que é mais marcante nesse ponto aqui? Porque essa é uma questão muito importante para a nossa região. Sim. A gente recebe um número grande de transatlânticos, né, de navios de cruzeiro entre abril e outubro, e as nossas condições realmente a gente sabe que não são as ideais, né? A gente não tem o acolhimento desse passageiro integrado nas cidades daqui, e até o próprio acolhimento físico. Tem vezes que tem que sair de guarda-chuva, né, do navio, uma coisa precária mesmo. Né? A parte estrutural, eu já inclusive acompanhei muitos debates seus e dos nossos colegas da região. A parte estrutural inevitavelmente precisa de investimento, de infraestrutura, de um olhar um pouco mais arrojado, moderno, né? A gente tem um porto que pode ser lindíssimo. Existem projetos aí, né? Tomara que saiam do papel. A Concais até tem instalações muito boas.
muito. Elas estão no local Não mais estão no adequado? lugar adequado. E A aí, logística não foi boa, não, né? não, e olha, eu posso te falar com propriedade, porque como tripulante, às vezes precisava ir para casa, eu tinha 2, 3 horas para ir visitar minha família, morando em São Vicente, passava aquele trem ali, ó, na hora que eu era liberado, eram só 15 minutos esperando o trem passar. Aí já perdi o time de ir para casa, vou ficar por aqui mesmo. Então, existem essas questões, mas me chama muito a atenção, fora do Brasil, a qualificação. Pois é, né? Se fosse bonito de ver, né? Não, ou prático de transportar você até um outro local. É verdade. Um VLT, por exemplo, né? Que Pois vai é. rápido para São Vicente. Né? Nossa, seria perfeito para a gente que é tripulante. Agora, o que me chama muita atenção é a questão da qualificação das estruturas portuárias e do entorno. Você vê, por exemplo, Barcelona, em várias cidades você percebe que existe uma preocupação em qualificar o comércio, as pessoas que recebem esses turistas. Então, é muito diferente e eu acho que o Brasil ainda peca bastante na questão do olhar para o preparo técnico, para o preparo profissional, porque ele é necessário e ele ajuda muito no fomento do turismo da região, enfim. Você citou que em 2006 a obrigatoriedade das empresas de cruzeiros que operam no Brasil era de contratar 25% de tripulantes brasileiros, que isso foi reduzido nos últimos 4 anos para 15%. Existe uma expectativa de que esse número seja retomado com a volta do presidente atual, que era o de 2006, o mesmo. Além disso, você tem no currículo a formação de 18 mil tripulantes, né? Quantos desses trabalham, quantos trabalharam e qual é a perspectiva para o futuro, para quem está se formando agora? Olha, é muito normal que um tripulante que embarca, ele crie uma carreira dentro do navio por conta desse déficit que a gente tem hoje na nossa indústria. Então, o cara, se ele tiver qualificado, preparado, ele vai embarcar e em menos de 2, 3 meses ele já consegue, demonstrando um bom trabalho, uma promoção, um salário melhor, e ele reduz um pouco o planejamento que ele tinha feito de ficar, às vezes, 10 anos a bordo para conseguir comprar a casa dele, investir no negócio, fazer, enfim, tudo aquilo que ele tinha programado para ele. Então, por conta desse déficit, ele consegue aí subir de cargo, vamos dizer assim, com mais rapidez, conquistar as coisas com mais rapidez. A gente vê muita gente que consegue embarcar e logo no segundo contrato já comprou apartamento, já investiu no seu negócio. Às vezes a pessoa está ali, puxa, queria tanto... Deu a entrada, né? Pegou um financiamento, né? Depende, Paulo, depende muito da realidade de cada pessoa. Se a gente falar especialmente dos jovens tripulantes, das pessoas em situação de vulnerabilidade... Às vezes, 1, 2 contratos, eles já conseguem pagar a casa à vista, eles já conseguem comprar um carro, dar um presente para a mãe. Eu tenho alunos, por exemplo, nós fizemos 2 edições do nosso projeto dentro do Instituto Projeto Neymar Júnior na Praia Grande. Ali é uma região muito precária da Praia Grande. E nós temos alunos, por exemplo, que nos deram depoimentos que nos seus 3 primeiros meses conseguiram pagar uma passagem para o pai, para a mãe, para a família toda, para os irmãos, para ir para o Nordeste, para visitar a avó, o vô, coisas que nunca fizeram enquanto viveram sem essa oportunidade. Então, é de fato uma grande oportunidade, se você parar para pensar que jovens, pessoas entre 18 e 45 vão ter, a partir do momento que embarcam, salários que podem iniciar dos $1.000, falando hoje no câmbio, aproximadamente R$6.000. Essa pessoa não vai pagar acomodação, não vai pagar alimentação, não vai pagar serviço de saúde porque tem assistência médica dentro do navio, ainda que ela precise encaminhar para a terra enquanto ela estiver trabalhando. Metade do salário dela, ela vai voltar com um pezinho de meia. 20 mil, 30 mil, 40 mil, depende do salário. O salário depende do nível de inglês. Agora, quem é a pessoa que hoje consegue, no Brasil, quando chega em dezembro, fazer uma planilha e falar assim, bom, eu tenho aqui 30 mil, 40 mil, o que eu vou fazer com isso agora? Vou investir na faculdade do meu filho? Vou comprar uma casa? Vou comprar um carro? Então, o navio te dá, o trabalho te dá essa autonomia de pensar num
planejamento para a sua vida, numa perspectiva, num futuro. E é isso que a gente quer fazer por meio da educação. Fabrício, foi interessante conversar com você aqui, abrir essa janela de oportunidades, né, para as pessoas que nos assistem, para a telespectadora, para o telespectador, para o filho, para a filha, para o irmão, para o sobrinho. O que faltou você falar e como é que faz para procurar o curso? Faltou falar justamente do site, né, para as inscrições do projeto, que é o dec4.com.br/jovens tripulantes. DEC, D-E-C-K. DEC4.com.br/jovens tripulantes. Lá tem um edital com todas as etapas. Só faltou falar isso? Só faltou falar isso. Então, Fabrício, a gente agradece a sua participação aqui, foi muito interessante. Deseja para você e para os seus alunos também muito boa sorte no futuro. Obrigado. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com Opinião Litoral, nesse segundo bloco a gente tem a presença da comentarista Camila Amorim, que é advogada, e nós temos um convidado hoje que é o auditor fiscal Ailton Ribeiro. E os dois grandes assuntos do dia são nacionais. Um deles, o desembarque no Brasil do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve uma recepção que não foi como ele queria, desfilar em carro aberto por questão de segurança, mas que voltou e que, olha, tem uma recepção calorosa, o Jair Bolsonaro. E tem um outro assunto que talvez para o nosso dia a dia, talvez não, certamente é mais importante que esse, mas que não teve tanto destaque, que foi a apresentação ontem para deputados, hoje para senadores, do novo arcabouço fiscal, da nova estrutura fiscal, orientação fiscal. Arcabouço não é uma palavra muito boa para definir isso, do governo federal. E a ideia foi uma ideia que, de uma certa maneira, surpreendeu o mercado. O Ailton, a ideia do governo, ainda tem que passar no Congresso isso, né? Mas a ideia do governo é limitar o crescimento das despesas a 70% do crescimento das receitas, em valores corrigidos. Quando o teto de gastos do Temer, que era uma coisa um pouco tosca, né? Era limitar a despesa do governo ao crescimento da inflação, né? É bastante diferente o conceito e o objetivo é ambicioso de ir buscar um superávit primário já em 2025, né? Boa tarde, Paulo, boa tarde, Camila, boa tarde aos nossos telespectadores. Muito obrigado pelo convite, por ter participado do Jornal Opinião aqui, compartilhar essa bancada, inclusive virtual, com a Camila. E realmente é ambicioso. A ideia de arcabouço, acho que ela esconde dois elementos que estão amarrados. A reforma tributária, né, que visa para frente, e também o resolver os passivos, o litígio fiscal. Nós temos hoje no Brasil 5,4 trilhões em estoque, em dívidas, que não são resolvidas. Ou estão paradas no CARF, paradas no TIT. Então, isso daí é dinheiro que pode se converter em receita. De impostos. Impostos, tributos, de modo geral, PIS, COFINS. E que pode se converter em receita. E pode alargar essa margem não, alargar a possibilidade de se gastar mais adiante, inclusive para resolver o passivo social do país. É ambicioso, sim. O projeto é ambicioso, e vai depender de muita negociação no Congresso Nacional. Porque os setores da economia nacional, eles projetam que o Brasil precisa, primeiro, resolver a questão do PIB, né, de permitir que o gasto sofra, né, digamos assim, uma ampliação para poder movimentar a economia. Porque o crescimento da economia nos últimos anos tem sido medíocre. Pré-pandemia, nós tínhamos aumentos que não chegavam a 1%. Depois nós tivemos até uma recessão causada pela pandemia. Ano passado tivemos um pequeno aumento, mas ainda assim
pouco em relação ao contingente que nós temos de pessoas. Inclusive porque esse aumento no passado é em cima de uma base muito baixa. Muito degradada. Degradada. Camila, você gostou aí do novo arcabouço fiscal, dessa proposta de limitar as despesas federais a 70% do aumento, o aumento das despesas, 70% do aumento do crescimento da receita? Paulo, eu acho que tem que limitar sim. Se vai ser 70 ou não, eu acho que depende de muito cálculo em cima disso, porque como nós falamos agora há pouco, o último que foi proposto em cima de uma coisa muito baixa. Então, eu acho que assim, a gente precisa regularizar as contas do nosso Brasil. Do jeito que está, não dá, estamos vendo, estamos convivendo com isso. Se é 70, ou se é um pouco menos, ou se é um pouco mais, eu acho que ainda merece muito estudo. Porque eu não vejo a gente tendo estudado muito, calculado muito, através de especialistas, porque por mais que a gente fale dos deputados, eles são políticos, eles não são tributaristas, eles não são economistas. Então, eu acho que falta um pouco a gente ter um embasamento mais certeiro para esse tipo de coisa. Ailton, uma dificuldade que eu vejo na execução desse projeto do novo arcabouço fiscal é o controle dele, o monitoramento, né? Você falou, a gente conversava informalmente, no mecanismo de gatilhos. Porque a execução orçamentária há muitas tentativas de fazer o controle trimestral que não funcionam normalmente, né? O trimestral, mesmo nas empresas, mesmo nas instituições. E num governo federal que tem uma execução orçamentária distribuída em 27 estados, 26 mais o Distrito Federal. 27 mais os distritos federais. 27 mais o distrito. E assim, instituições federais, em todos os lugares, aqui a gente tem a Receita, a gente tem a Alfândega, a gente tem só aqui na Baixada Santista tem uma estrutura federal enorme, né? Sim. Inclusive onde você trabalhava, a Receita aqui é muito importante por conta da movimentação portuária. É muito difícil acompanhar essa execução orçamentária. Você falou em gatilhos, explica um pouquinho melhor isso. A ideia é o seguinte, quando a tendência, né, vamos trabalhar com tendência, não com números concretos, fechados, mas quando a tendência se mostrar que as despesas estão se descorrelando das receitas, ou seja, as receitas estão subindo uma determinada taxa, devagar, e as despesas estão acelerando, o governo prevê que se crie gatilhos para cortar, fazer cortes, contingenciar despesas. E há também uma outra questão que o governo está introduzindo metas para o déficit público, para desempenho público, digamos assim, a diferença entre aquilo que se gasta e aquilo que se arrecada. Então, quando essas metas não forem atingidas, a ideia é reduzir esse limite de gastos para 50% para o ano seguinte, para o ano posterior. Quer dizer, vai se criar um castigo, entre aspas, quando as metas não forem atingidas. As metas, eu digo uma faixa de metas, não uma meta fixa, um ponto fixo, como foi estabelecido pelo governo Temer. Né? Porque isso aí é como se fala, uma faca de dois gumes, porque Sim. No último ano, então deixa rolar e o castigo fica para o próximo. Com certeza. Tem esse risco, risco, tem, né? É verdade. Eu acho que você pegou um ponto aí que talvez o Congresso olhe com uma lupa isso aí, para um pouquinho. Hoje está um governo Y, amanhã chega um governo X. Como é que porque fica? No campo dos gastos com comunicação, com publicidade oficial, por exemplo, tem uma regra bem determinada. Você, no último ano, não pode gastar mais do que na média dos três anteriores. Os três anteriores. Eu acredito que vai se criar alguma coisa nesse gênero. Porque, como a Camila acho que ressaltou, os políticos eles pensam, né, em oferecer a obras para a população, gastos, né? Mas a gente está vendo um clima bem delicado. Qual que é? Um passivo social enorme, imenso, e nós não temos projeções de grande crescimento da economia nos próximos anos. Agora, o cenário está melhorando em relação ao que tínhamos nos anos recentes, mas não é algo que a gente possa falar, vai ter um crescimento de 4%, 5%. A economia brasileira hoje, ela não permite esse tipo de taxa de crescimento. Agora, você falou,
em um dado interessante que eu não conhecia, 5,4 trilhões de impostos atrasados devidos, né? Em litígio, vamos dizer assim, que está se discutindo. Então, no CARF tem 1 trilhão, alguma coisa assim, e agora se somar os estados, municípios e tudo, é uma montanha de Isso dinheiro. é com estados e municípios Sim, incluídos. incluídos, é o dado do INSPER. Mas o que é do ex-ministro Paulo Guedes, né? Paulo Guedes e, se não me falha a memória, participa também o Marcos Lisboa também. Agora, a maior parte desse bolo de 5,4 trilhões é federal? Eu acredito que não, porque o federal, nós temos 1 trilhão e pouco mais ou menos no CARF. No CARF deve ter algo em torno quase de 1 trilhão, agora houve reduções. Um refis resolve isso em parte ou uma boa parte disso é irrecuperável? Eu acredito que uma boa parte é recuperável. Com refis? Não com refis. Com refis, a ideia do refis, o que é? Parcelar. Hoje, o que está se oferecendo? Tem um programa chamado Programa de Redução de Litígios Fiscais, que na verdade é negociar. Então a ideia é transacionar. Eu tenho uma dívida de tanto, eu não vou discutir, que isso aí pode gerar uma dívida de não sei quantos milhões, então eu vou oferecer um imóvel em dação de pagamento. É uma ideia, isso aí é uma coisa. Ou então eu tenho tantos milhões de prejuízo acumulado que eu poderia compensar futuramente com imposto de renda ou a base de cálculo negativa da contribuição social e vou zerar. Isso está em vigência hoje? Isso, até o dia 31, agora de março, vai o último dia desse programa de redução dos litígios fiscais. Mas a transação é algo que a Procuradoria da Fazenda está tocando, digamos assim, está dando prioridade. E você não sabe se há perspectiva de um refis? Por enquanto, não. Porque no governo Bolsonaro não houve, né? Que eu me lembre, refis de grande monta, não. Assim, que abrangesse grandes volumes de crédito, não. E por falar em governo Bolsonaro, a outra grande notícia do dia em nível nacional é exatamente essa, não é, Camila? O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou depois de 89 dias nos Estados Unidos. Pois é, Paulo, voltou, queria desfilar carro aberto, é muita pretensão isso, ao meu ver. Só faltava também querer ir no carro dos bombeiros, né? Quando chega time de futebol que ganhou Copa. É um pouco pretensioso o que ele queria. Eu acho que ele, nesses 80 e tantos dias de férias, nunca vi alguém tirar tanto tempo de férias. Ele não leu muito jornal, ele não deve ter visto muito telejornal. Até convido o Bolsonaro, venha nos assistir. E eu acho que ele estava com uma pretensão um pouco alta demais. Ele não é a estrela da vez, como ele acha. Se fosse, teria ganho as eleições, não ganhou. Fez birrinha, foi embora. Então, eu acho assim, baixa a bola, Bolsonaro, se você quer alguma coisa, além da prisão, além de responder por tudo que você cometeu. Chega de mansinho, vai conversando com seus amiguinhos. Esses fizeram festa. É normal, quando a gente chega de viagem, a família faz festa, não faz? Quantas famílias não vão ao aeroporto buscar? Mas eu acho que ele precisa baixar um pouco a bola, se ele quer voltar para o cenário político, se é isso realmente que ele quer, porque ninguém chega chegando depois de tudo que aconteceu. Ele não pode achar que vai desfilar em carro aberto, carro dos bombeiros, para Brasília ou para qualquer lugar. Chega de motociata, né? Vamos tirar isso da cabeça logo de cara, é melhor a gente não pensar nisso. Baixa a bola e vai conversando com seus coleguinhas para ver o que é possível fazer. O ex-presidente ele vai ser o presidente de honra do partido dele, o PL, do Valdemar da Costa Neto. Vai ter um salário para isso, um salário de ministro do Supremo, que é o maior salário oficial do Brasil. Ele poderia ter um salário até maior do que isso. Vai disputar com outras lideranças políticas, como, por exemplo, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador de Minas, Romeu Zema, o posto de principal líder da oposição ao governo Lula. Ninguém pode esquecer que o Bolsonaro, no segundo turno, teve 58 milhões de votos
que é um cacife eleitoral muito alto. Se ele desfilasse em carro aberto, certamente uma boa parte da população continua apoiando o Bolsonaro, né? Ele tem uma legião de seguidores. Agora ele vai ter que lidar com uma certa habilidade com essa legião de seguidores, que isso não é eterno, né? Todas as lideranças se desgastam, principalmente no exercício do poder que ele já exerceu por 4 anos. Opinião para, intervalo bem rapidinho, fica aí que a gente volta já já. Voltando com o Opinião Litoral, esse agora é o último bloco, o terceiro bloco, participam o auditor fiscal Ailton Ribeiro e a comentarista Camila Amorim, que é advogada. A Camila citou, Ailton, que os deputados e senadores não são economistas, Sim. Não são tributaristas, mas a decisão final é deles, né? Sim. A partir dos argumentos. E ontem, nessa semana, mas ontem houve desdobramentos de um episódio de tão baixo nível que a gente fica difícil de acreditar que esses deputados e senadores possam depois tomar as melhores soluções para o país, né? Na terça-feira, hoje é quinta, aquele deputado que é o campeão de votos, Nicolas Ferreira, que tem atitudes polêmicas, provocativas e colhe o resultado contrário das atitudes polêmicas e provocativas dele. Ele teve um discurso transfóbico usando uma peruca na tribuna, uma peruca loira, né? Na tribuna do Congresso, na tribuna da Câmara. E ontem, quando ele tentava tomar a palavra, anteontem, ele foi xingado de chupetinha. Tem conotação sexual esse xingamento? Tem, porque ele foi criado por um adversário de rede social dele, Felipe Neto, a partir de uns vídeos que se mostraram fakes depois, não se sabe se a fotografia é fake, se não é. O autor, Felipe Neto, não tem conotação sexual, é por conta do comportamento infantil dele, né? E na terça-feira houve um episódio curioso, porque ele pedia a palavra, e o presidente da comissão era o petista Rui Falcão. E, aparentemente, a gente até deve pedir desculpas hoje aqui. O Rui Falcão falou, fala chupetinha, mas não foi. O microfone do Rui Falcão estava desligado e foi um outro deputado, André Janones, que é um crítico ferrenho do Bolsonaro e do bolsonarismo, que fala chupetinha, né? A gente até pede desculpas aos telespectadores. Nós incorremos nesse erro também de achar que foi o Rui Falcão que falou isso. Mas o episódio, em geral, depois um outro deputado, Fraga, falou que não usa chupeta, usa pistola, usa arma. Baixíssimo nível, né, Ailton? Eu acho que isso aí acaba por contribuir para que a população não tenha grande apreço pelos nossos parlamentares, o que é uma pena, porque o parlamento é um espaço nobre, onde se discutem as questões de suma importância da geração presente e das gerações futuras. Então, quando se fala de reforma fiscal, reforma tributária, mudança de tributos, nós estamos discutindo não só o Brasil de hoje, o Brasil de amanhã. E o que futuro nós vamos legar para os nossos sucessores aí nesse mundo, né? Então, é uma coisa que é impressionante. Eu acho que os deputados, os nossos políticos devem lembrar o seguinte, tudo bem, essas celeumas, essas atitudes espalhafatosas, elas acabam bombando nas redes, mas há questões extremamente urgentes para nós lidarmos. Eu vou citar o caso dos jovens agora, do jovem lá que assassinou uma professora em São Paulo, aí a violência que graça nas escolas, são temas que têm que ser tratados pelos nossos parlamentares, que isso aí exige até uma CPI. Que tem catálise nas redes sociais. Tem catálise nas redes sociais, mas a gente tem uma série de questões aí, desemprego, o subemprego, o mercado precário de trabalho, são coisas de extrema, de urgência, que tem que ser lidadas, e não ficar com picuinhas, questões menores, ou usar o parlamento como se fosse, me desculpe aí o pessoal do circo, como se fosse um picadeiro, como se fosse
algo aí para episódio deplorável, para episódios deploráveis, né? Eu acho que o mesmo vale para o ex-presidente. Eu acho que o Brasil hoje tem uma série de problemas para enfrentar, então nós temos que debruçar em cima dos problemas para tentar buscar soluções. E não simplesmente adotar aquela atitude destrutiva do não, do contra. Não, temos que trabalhar para que esses problemas sejam resolvidos. Eu acho que acho que passamos da hora. Num país de 210 milhões de habitantes, hoje nós temos 67 milhões de pessoas, um terço quase da população, vivendo na linha de pobreza ou abaixo da linha de pobreza, o que é lamentável, né? Camila, um deputado ou um aspirante a deputado, como era o caso do Nicolas Ferreira, quando ele se expressa de maneira violenta, preconceituosa nas redes sociais, ele vai obter um ganho pessoal, porque tem muita gente que pensa igual a ele, inclusive o Nicolas Ferreira é o campeão de votos em 2022 para deputado federal, quase 1,5 milhão de votos, 1.478.000 votos lá em Minas Gerais. Agora, eles precisam pensar na responsabilidade social dessas ações, porque a maneira como o Nicolas Ferreira se expressa, a maneira como o André Janone se expressa, estimula essa violência que pode desembocar, no caso do menino lá na escola Tomásia Montoro, em São Paulo. Eu não vou dizer que o Nicolas Ferreira seja responsável, nem que o André Janone seja responsável por essa violência, mas que eles estão colaborando, não tem nenhuma dúvida, não é? Paulo, certamente eles não são autores ou coautores diretamente, mas a partir do momento que eles demonstram que eles são cabeças não pensantes, eles estão incentivando, sim, outras pessoas a também serem cabeças não pensantes. E como a gente estava falando agora há pouco em relação à educação, a pessoas preparadas para o mundo, hoje o que a gente precisa, o que a gente quer, o que vai tirar o Brasil desse poço sem fundo são cabeças pensantes. Eu fico um pouco indignada como pessoas nesse nível se tornam mais votados, não sei. Eu fico um pouco impressionada com o poder da rede social, né? Porque o que a gente vê hoje em rede social, em tudo, são cabeças não pensantes, são bundas, são peitos, desculpa o termo que eu estou usando, que levam essas pessoas a serem mais votadas, a estarem nesse estrelismo que elas estão. Eu acho que nós somos muito pobres na educação, e não estou falando da educação do ler e escrever, mas estou falando da educação, da cultura, de um modo geral. Hoje, quantas pessoas que nós conhecemos, que leem pelo menos um livro por ano? Pouquíssimas. E são essas pessoas que a gente está colocando ali para nos representar. Então, eles não são autores diretos de crime, mas eles são grandes incentivadores. Enquanto o Brasil não mudar e não resolver pensar, a gente não tem futuro. Também uma questão de consciência relaciona dois fatos aqui da nossa região que aconteceram nas últimas 2 semanas. Ontem, uma empresa foi multada em Santos por estar despejando resíduos da construção civil num bueiro, que é uma coisa inconcebível, né? Dentro da consciência que a gente, um mínimo de consciência ambiental, de cidadania que se tem hoje, a cena é grotesca, né? Uma empresa com um caminhão-tanque despejando resíduos de construção civil dentro de um bueiro, ou seja, vai ser responsável direto pela inundação depois, pela obstrução do sistema de drenagem. E em Bertioga, no dia 23, exatamente uma semana atrás, foram encontrados 12 golfinhos do tipo toninha mortos. A necrópsia mostrou lixo no estômago desses 12 animais, inclusive sachê de molho de tomate inteiro, uma coisa assim de uma tristeza profunda, não é, Ailton? Lamentável, mais uma vez, um episódio lamentável envolvendo questões ambientais, né? É aquilo que eu falei, que país nós estamos deixando para as gerações que virão? A questão das toninhas, provavelmente lixo que vai para o mar, questão de saneamento básico, questão de
destinação do lixo, do resíduo sólido, dos resíduos sólidos, né? Que a gente outro problema daqueles que a gente tem que tratar com urgência. Realmente, eu acho que a população, nós, cidadãos, nós temos que agir como fiscais, sempre denunciar práticas que prejudiquem o meio ambiente, porque isso acaba revertendo contra nós, seja na forma de doenças, seja na forma de mudanças climáticas, aí, como tem sido anunciadas, que, quer queira, quer não, geram episódios ainda mais tristes ainda, como de São Sebastião recentemente e outras localidades do Brasil. Essa multa, essa empresa que jogava resíduos da construção civil dentro de um bueiro em Santos, houve uma denúncia anônima para a Guarda Civil Municipal. A Guarda Municipal foi lá, autuou a empresa com uma multa de R$5.000. Eu ouvi uma sugestão de um ouvinte da Jovem Pan, Márcio Boldrin, dizendo que a multa não deveria ser relacionada ao capital social da empresa, que deve ser alto, assim como as multas de trânsito deveriam ser relacionadas com o IPVA do automóvel, né? O que é uma sugestão interessante. R$5.000 para quem faz isso provavelmente não vai fazer diferença nenhuma, mas a questão da consciência começa aí e termina no estômago da Toninha, não é, Camila? Paulo, em relação à Toninha, me embrulha tanto o estômago e vamos de novo na questão da educação. Alguém ensinou o outro alguém que eu posso jogar o lixo na praia, que eu posso descartar, que não tem problema. Um só não faz mal. Só que todo mundo esquece que não somos um só, que somos muitos. Em relação à empresa, R$5.000 para ela, gente, é nada. Ela deveria sim, como o nosso ouvinte sugeriu, ser uma multa em relação ao capital social dela, sim, e também uma multa cidadã. Pegar eu não sei se é quilômetro, como que funciona, e fazer com que ela limpe tudo aquilo que está lá dentro. Então, ela paga, ela tem um percentual do capital social dela, e ela também tem uma pena social, que vai ser limpar um tanto de não sei se chama cano de esgoto, de bueiros que estão ali. Porque na hora que chove, a empresa não perde nada. Quem perde são os cidadãos que ficam sem casa, que desbarrancam, que vai ter que, não sabe, que perde a geladeira que conseguiu a muito custo. Então vamos lá, capital social e fazer limpar um bom pedaço do que está sujo. Eu tenho certeza que a telespectadora do Opinião e o telespectador não jogam lixo no mar, não reciclam o lixo, não vão nunca fazer uma atitude grotesca como a dessa empresa de descartar resíduos num bueiro. Mas é preciso que a gente vigie os outros também, faça as denúncias anônimas e vamos fazer com que seja exercitada a cidadania nesse caso, que todo mundo se beneficia. A pessoa que joga o lixo na rua, ou essa empresa, pode pensar que está se dando bem. Mas na hora de inundação também vai sofrer. O vizinho vai sofrer, o filho, a filha, todo mundo vai sofrer com o resultado dessa ação de dano ambiental. A gente chega ao final da opinião de hoje com essas duas notícias assim bem irritantes, né? Do lixo no estômago dos golfinhos mortos e do descarte de resíduo sólido no bueiro. Mas a gente agradece ao Ailton Ribeiro a participação aqui, bem-vindo aqui à Opinião Litoral, também da Camila Amorim, também do Fabrício Brito, que participou do primeiro bloco. A gente agradece o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradece a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 tarde, depois da meia-noite na representação. Se você assistiu à tarde, uma outra metade muito boa para você de quinta-feira que você merece. Se você assistiu à noite a representação, boa noite e até amanhã.